Querido, você que fica comigo, abra sua Bíblia no Salmo 63. Coincidentemente, ou pela graça do Senhor, o texto que eu quero ler hoje para iniciar a nossa meditação é o texto que foi usado para abrir o nosso culto. Mas eu gostaria de ler apenas até o versículo de número 5. Você deve bem lembrar que nós estamos fazendo uma série de estudos sobre a vida de Davi. Estamos tentando descobrir como é que esse homem chegou a se tornar um homem segundo o coração de Deus. Devemos concordar que é um título que poucas pessoas podem carregar. Ser olhado por Deus e ser considerado um homem segundo o seu coração. Semana passada nós começamos a conhecer Davi e nós vimos então o homem que chamou a atenção de Deus. E nós vimos o que foi que Davi fez, ou o que tinha em Davi, que chamou a atenção de Deus para ele e não para os outros. Afinal de contas, existiam muitos homens em Israel. E humanamente falando, Davi não seria o primeiro da fila para ser rei. Mas nós vimos que Davi tinha algumas coisas especiais e fundamentais para se tornar um grande rei. Davi tinha desejo de obediência, dedicação ao trabalho. Davi tinha coragem. Hoje, eu gostaria de olhar com você, mais uma vez, sobre Davi. E o nosso tema hoje é Davi, o homem com o coração adorador. Leia comigo o Salmo 63, do versículo 1 até o versículo de número 5. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Irmãos, de tantas qualidades que tinha Davi, uma das mais destacadas certamente era a adoração. Esse homem foi um adorador. Do momento em que nós o conhecemos até o momento em que os seus olhos se fecham nessa terra, certamente para se abrirem na eternidade, esse homem foi um adorador. Esse homem tinha um coração adorador. Ao longo da vida, Davi não se cansou de adorar a Deus. A prova disso são os 73 salmos que ele escreveu. 73. Salmos tem 150 capítulos ou salmos. Só Davi escreveu 73, quase a metade. Isso é uma prova irrefutável de que esse homem tinha um coração adorador. Alguns salmos de Davi são muito bem conhecidos por nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, Salmo 51, Salmo 63, Salmo 138 e tantas outras marcas de adoração que muitas vezes nós cantamos na igreja e não nos damos conta de onde vem, mas brotaram do coração de Davi. Esse homem foi um grande adorador. E quando nós lemos esses 73 salmos de Davi, e essa semana eu me tirei tempo para ler esses 73 salmos que Davi escreveu. Quando nós lemos assim de forma corrida, esses 73 salmos, nós começamos, ou podemos, ou nos é permitido, entrar um pouquinho no coração desse homem e descobrir o que é um coração adorador. E ver a adoração de Davi brotando de todas as áreas da sua vida. Quando nós olhamos para a história desse homem, talvez a grande lição que nós tiramos seja essa. Adoração não é apenas cantar canções, não é apenas escrever canções. Adoração é um estilo de vida.
Porque as canções, as poesias, elas precisam brotar de algum lugar. E elas só podem ser adoração a Deus se elas brotarem de um coração que vive para o Senhor. Porque senão elas não podem ser produzidas. Um homem que vive para si mesmo, um homem que vive para o mundo, ele não tem condição de construir canções e poesias que enaltecem verdadeiramente o nome do Senhor Jesus. Talvez essa seja a lição mais importante que nós aprendemos sobre um coração adorador. Adoração não são apenas canções ou poesias, mas é um estilo de vida. O meu viver diário é a melhor adoração ao Senhor. Porque se eu viver fielmente com o Senhor, as minhas palavras vão retratar a vida de intimidade com Deus. E elas serão poéticas, elas serão bonitas, elas tocarão o coração dos homens, porque elas não foram feitas para serem motivo de orgulho por quem as escreveu. Não, elas foram feitas para que o nome de Deus fosse engrandecido. Esse homem chamado Davi mostra que a adoração contínua desenvolve na minha e na sua história intimidade com Deus. Quanto mais eu adoro a Deus, mais eu quero adorá-lo. Quanto mais eu busco intimidade com o Senhor, mais eu desejo estar com o Senhor. Isso também é produto da adoração. E quando nós olhamos para a vida de Davi, nós conseguimos ver claramente isso. A adoração produz intimidade, e a intimidade nos leva a um nível de fé mais profundo, a um nível de conhecimento de Deus mais profundo, a um nível de desfrute da presença de Deus mais profundo. E por isso que nós encontramos na boca desse homem o Salmo 23, por exemplo. O Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada me falta. Pois afinal de contas, o que eu preciso além de Deus? Davi é um grande professor de adoração. O seu coração era um coração adorador. E nessa noite, eu gostaria de passear, principalmente pelos Salmos, mas também ver um outro texto, pelo menos, e tirar algumas lições sobre o coração adorador. Eu gostaria de trazer 6 ou 7 lições, mas o nosso culto hoje ele é um pouco menor por causa da ceia. Vamos ver só 3. Mas são lições importantes para quem deseja construir, desenvolver ou ter um coração adorador. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 6. A primeira lição que eu aprendo com Davi é que o coração adorador não se envergonha em adorar. O coração adorador não sente vergonha em adorar. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 20 até o versículo de número 22, vai registrar o final de uma história que é um pouco mais longa, mas nos mostra perfeitamente essa realidade. Diz assim o texto sagrado, 2 Samuel capítulo 6, versículo 20 ao 22. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você
mencionou. Essa lição nós precisamos aprender muito bem, porque ao longo da vida nós construímos barreiras de vergonha que nos impede de adorar sinceramente de todo o coração. O coração adorador não sente vergonha em adorar. A história nos diz que Davi conquistou Jerusalém e fez a capital do estado ou da nação de Israel. Mas a arca de Deus não estava em Jerusalém. Davi faz uma primeira tentativa de trazer a arca para Jerusalém. Acontece um desastre, alguns homens são fulminados pela presença de Deus. Davi sente medo daquilo e deixa a arca em uma cidade. Depois de algum tempo, Davi faz uma segunda tentativa. A arca de Deus representava a presença de Deus, representava a glória de Deus, significava que Deus estava ali, e Davi queria Deus perto de si. Ele busca a arca, e a história é mais ou menos assim. Davi vai fazendo sacrifícios e cantando canções, e os músicos vão adorando e louvando ao Senhor durante todo o trajeto de uma cidade a outra. E quando eles entram em Jerusalém, Mical, que era a filha de Saul e esposa de Davi, uma das esposas de Davi, olha o seu marido dançando na frente da arca. E diz o texto que Davi tira uma das partes da sua roupa, e ele vem dançando e festejando, alegre e feliz, porque ele estava contente. Afinal de contas, a arca de Deus agora estava na capital, a presença de Deus estaria ali. Era uma grande conquista, e ele vem se alegrando com todo o povo. E quando Mical vê isso, ela sente vergonha, ela sente repulsa. E quando Davi chega em casa, e o que eu acho fantástico no texto, é que o texto diz assim: Davi chega para abençoar a sua família. Mas ele é recebido com 7 pedras na mão. Vamos abrir um parênteses aqui, vou falar para as mulheres. Irmãs, cuidado. Cuidado, muitas vezes no impulso, vocês impedem a bênção de Deus. Cuidado, espere um pouquinho, ouça um pouco mais. Fecha parênteses. Davi chega para abençoar a sua família, e Mical diz assim: papelão, hein, Davi? Rei de Israel, dançando como qualquer um, na frente dos escravos. Hoje você acabou com a reputação. Você é rei, Davi. Como é que você faz isso? Irmãos, a resposta de Davi, ela me faz arrepiar. Porque afinal de contas nós temos que pensar na realidade dos fatos. Davi realmente era rei, Ele era o comandante maior de um povo. E você sabe muito bem que existe uma maneira de se portar diante de situações como essa. Há um protocolo. Os reis não faziam isso. Não era costume. Não era costume normal um rei, o senhor de uma nação, o homem mais poderoso da nação, agir dessa maneira. Não era nada normal. Mas o que eu fico encantado é que eu aprendo com Davi o seguinte: naquele momento em que Davi estava louvando ao Senhor, ele não se sentia rei de nada. Ele nem sequer estava se lembrando do trono. Ele estava simplesmente se alegrando na presença do Deus que guardou a sua história. Adoração é isso. Adoração muitas vezes é nós esquecermos de tudo, porque o mais importante está conosco, o Senhor. O Senhor. Eu penso que Davi nem sequer estava se lembrando da coroa, mas a alegria no coração de Davi era tão grande, por estar ali na presença de Deus, que ele dança. Ele dança como ninguém nunca dançou antes. Ele festeja como ninguém nunca festejou antes. Não para que os outros vejam ele, nada disso, senão não teria feito. O seu cargo não era compatível com essa ação. Mas ele dança, porque ele queria dançar. Ele dança, porque ele queria louvar a Deus e se alegrar em Deus daquela forma. Não há vergonha no coração de Davi. Não pode haver vergonha no meu e no seu quando nós adoramos ao Senhor.
Porque senão às vezes a gente perde oportunidades tremendas de mergulhar na intimidade de Deus, porque nós estamos preocupados com o que o irmão vai achar se eu levantar o meu braço, ou se eu me ajoelhar para orar, ou se eu chorar, ou se eu glorificar a Deus. Eu não vou fazer porque o que o irmão vai pensar de mim? Não importa o que o irmão vai pensar de mim. Se há o desejo no meu coração de adorar ao Senhor, eu não posso deixar que a vergonha me impeça de fazer isso. Ainda que eu seja o mais tímido de todos os homens. Davi dançou. Davi festejou. Davi pulou. Davi se alegrou. Davi adorou a Deus e Mical não. A família inteira conhecia o Senhor. Mas o que o texto nos mostra claramente é que um homem adorou ao Senhor. E a sua esposa perdeu a oportunidade de render honra, glória e louvor ao Deus que cuidava inclusive da vida dela também. Eu não posso ser derrotado pela vergonha. Eu não posso. E quando Davi responde a Mical, eu aprendo uma grande lição. Eu queria ler com você o versículo 21 e 22. Porque a resposta de Davi me ensina por que é que eu não devo ter vergonha dos homens quando eu adoro a Deus. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Sabe por quê que eu não preciso e eu não posso ter vergonha de adorar a Deus? Porque adorar não é para os outros. A adoração não é para os homens. A adoração é exclusiva para o Senhor. Eu não estou fazendo para os homens. Eu não canto para os homens. Eu não ergo as mãos para os homens. Eu não bato palma para os homens. Eu adoro para o Senhor. Para o Senhor. E Ele recebe a minha adoração. Ainda que eu cante mal demais. Eu sou assim. Eu se cantar e bater palma eu me perco. Eu não consigo. Não consigo, não tenho dom. Eu vejo os meninos aqui, eu acho tão maravilhoso. Meu sonho sempre foi tocar uma canção. Nunca consegui aprender esses negócios. Não consigo. Mas o jeito que eu canto, o Senhor recebe. Assim como recebe o seu. Porque a nossa adoração não é para as pessoas que estão ao lado. Não é para as pessoas que estão aqui em cima. A nossa adoração não é nem para nós mesmos. A nossa adoração é para o eterno. Pois somente Ele é digno de ser adorado. Se eu estou adorando aos homens, eu tenho que ter vergonha sim. Se eu estou adorando por mim mesmo, eu tenho que ter vergonha sim. Agora, se o desejo do meu coração é engrandecer aquele que morreu e ressuscitou por mim, eu não preciso ter vergonha de ninguém. Ainda que eu dance como Davi dançou. Ainda que eu chore, que eu erga as mãos. Eu não posso deixar que a barreira da vergonha me impeça de mergulhar no mais profundo da intimidade de Deus, que a adoração permite que eu faça. Porque senão eu estou perdendo oportunidades com o meu Senhor. Eu estou perdendo. Mas talvez o irmão do lado, que está louvando ao Senhor sem nenhuma vergonha, talvez chorando, erguendo as mãos, não sei. E eu olhando daqui dizendo assim, meu Deus, talvez ele esteja sentindo a doce presença do Espírito de Deus, e eu reclamando. Eu gosto muito do testemunho que eu ouvi uma vez de um pastor. Ele contava que foi ao culto de uma outra igreja com um amigo dele, que há muitos anos não ia na igreja, estava desviado. E era uma igreja assim, dessas bem pentecostais, vamos dizer assim. E eles chegaram no culto, e esse pastor, ela é mais bem tradicional. Diz que eles sentaram, e daí começou o louvor, aquela adoração.
e daí ficou dirigindo o louvor, porque os meninos do louvor, a função deles é nos ajudar a adorar ao Senhor, é nos ensinar a adorar ao Senhor. E diz que aquele grupo de louvor dizia assim: pule para o Senhor. E o pastor João disse: calcula que eu vou pular. E o amigo dele pulava. E ele: eu não vou pular, onde já se viu um homem da minha idade ficar pulando, o que é isso? Eu não vou pular. E aí disse que o menino do louvor certo falou: abrace a pessoa do seu lado, cante com ela. E ele: eu não vou abraçar ninguém, não conheço as pessoas, não vou abraçar ninguém. E disse que o amigo dele abraçou ele, e disse que foi assim. E daí disse que uma hora o rapaz do louvor disse assim: agora você pode, vamos correr, essas coisas assim. E o pastorzão disse: eu não vou correr. Acabou o culto, esse pastorzão contando testemunho, ele saiu chateado, ele disse assim: Deus, que culto, Deus livre, e agora é a vez que esse meu amigo nunca mais volta para a igreja. Saíram lá fora, que esse amigo dele, que estava desviado, disse assim: meu amigo, você sabia quantos anos eu não pulava para Jesus? Sabia quantos anos eu não dava abraço num irmão? Que bênção de culto, Deus falou comigo. E aí esse pastor contando testemunho, ele disse assim: eu entendi um negócio, o problema não era o culto, o problema era eu. Deus estava lá, Deus falou com todo mundo, Deus falou com quem estava na minha esquerda, Deus falou com quem estava na minha direita, Deus falou com quem estava na minha frente, Deus falou com quem estava atrás. Deus não falou comigo, porque eu não quis ouvir. Às vezes a vergonha faz isso com a gente, às vezes a vergonha nos impede de experimentar um momento especial com Deus, que marca a nossa história. Eu lembro um dia, nos primeiros anos de fé, era mais novinho, não que seja velho, mas era bem mais novinho, e eu ia naquela tarde sair de casa para ir trabalhando, e eu saía assim, atravessava toda a rua ali da Casa da Cultura, o Cílio da Copérdia, e ia até lá perto do posto, trabalhava numa garagem de carros. E eu lembro que eu saí de casa cantarolando alguns hinos, e quando chegou ali perto do Cílio da Copérdia, a presença do Senhor foi tão grande, que eu já não conseguia mais cantarolar. Eu estava cantando, e correndo, e cantando, e saltitando na rua. As pessoas que passaram aquele dia deviam estar pensando: esse menino está maluco, doido da cabeça. Mas irmãos, isso já fazem para bem mais de 12 anos. Eu nunca me esqueci dessa cena. Porque na adoração, nós conseguimos, muitas vezes, mergulhar no profundo de Deus. E esses momentos marcam a nossa caminhada de fé. Por isso que a primeira lição que nós precisamos aprender do coração adorador é que nós não podemos nos envergonhar de adorar. A segunda lição, eu queria que você abrisse no Salmo de número 3. E agora nós vamos passear um pouquinho pelos Salmos, eu peço a sua colaboração. Salmo de número 3. A segunda lição que eu aprendo com Davi é que o coração adorador se refugia no Senhor nos dias mais difíceis. O adorador continua adorando, mesmo quando parece que os céus se fecham. Salmo de número 3, versículo 1 ao versículo de número 6. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Agora pula comigo lá para o Salmo de número 13. Salmo de número 13. Mais uma vez, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos ler todo esse salmo. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor. Meu Deus, ilumina os meus olhos. Ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci,
e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Essa é uma lição que nós precisamos não apenas aprender, mas vivenciar. O coração adorador se refugia no Senhor nos dias mais difíceis, nos dias de maior angústia, de maior dificuldade, naqueles dias onde os céus parecem que fecharam e tem uma plaquinha escrita assim: volto mais tarde. Nesses dias, nós precisamos entender que a adoração é a arma de Deus para nos sustentar de pé. Nós poderíamos ler vários salmos de Davi nesse sentido. A grande maioria dos salmos de Davi foram escritas em momentos de angústia, dor e muito sofrimento em alguns casos. É o que os estudiosos chamam de salmo de lamento, onde o escritor vai derramar os seus anseios e as suas dores diante de Deus. Mas o interessante é que todos esses salmos acabam da mesma forma: adoração àquele que é Senhor. Você tem dias ruins? Certamente tem. Se você não tiver, nós vamos orar para você passar. Você virar gente, entendeu? Todo mundo tem que ter dias ruins. São os dias ruins e os problemas que nos moldam segundo a vontade de Deus para ser o que somos. Nesses dias onde as coisas estão terríveis, adore. Adore, adore. Às vezes a gente faz pergunta na hora errada. E eu penso que quando nós estamos passando por um problema, a pior coisa é perguntar o porquê. Nós deveríamos estar olhando o que está acontecendo e aprender com o que está acontecendo. Depois que o problema passa, tirado as suas lições, aí sim nós podemos perguntar porquê. Mas quando nós estamos enfrentando problemas, a melhor coisa é adorar. Adorar. Desvie o foco. Tire os seus olhos das noites frias. Tire os seus olhos das dores do seu coração e coloque os seus olhos naquele que é Senhor sobre a sua história. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me protegem, me sustentam. Quando nós estamos angustiados, nada melhor do que termos um tempo a sós com Deus e com a sua palavra. Nós não podemos esquecer, irmãos, que Davi entendia disso. Ele foi um homem de guerras. Davi foi um soldado, um comandante. Ele construiu um império à custa de batalhas, à custa de muitas mortes. Davi foi um homem que colecionou muitos inimigos ao longo da sua vida. Davi foi um homem que estava constantemente em guerras, ora contra os inimigos, ora resolvendo problemas dentro de casa. Porque nós vamos chegar a estudar isso também, e você vai ver que a casa de Davi não era como deveria ser. A família de Davi teve muitas dificuldades. Davi teve problemas seríssimos com os filhos. Davi teve problemas seríssimos com os seus vícios pecaminosos. Esse homem sabe o que é ter dias em que parece que os céus se fecham. Esse homem sabia o que é deitar a cabeça no travesseiro e contar os inimigos que desejavam não o seu fracasso, mas a sua morte, literalmente. Muito tempo ele passou fugindo de Saul, de caverna em caverna, se escondendo como um animal. Como é que se louva, pastor, numa situação dessas? Do mesmo jeito que se louva quando as coisas estão boas. O louvor não depende do que acontece em mim. O louvor é uma expressão de graça, aquele que está sobre mim. Ainda que eu chore, ainda que a minha vida esteja uma desgraça, Deus é Deus.
Ainda que eu me alegre, ainda que a minha vida esteja uma bênção, Deus continua sendo Deus. E sendo Deus, Ele é digno de louvor, de adoração. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de aliviarmos o nosso sofrimento, porque nós nos esquecemos de louvar. A adoração tem uma capacidade de trazer paz e alívio, mesmo no meio das mais terríveis tempestades. Sabe por quê? Porque quando nós adoramos ao Senhor verdadeiramente de todo o nosso coração, nós nos achegamos ao coração de Deus. E nós nos confortamos ali, na presença do Eterno. Ainda que tudo caia ao nosso redor, ali, na presença de Deus, estamos seguros. E quando nós o adoramos com intensidade e desejo do nosso coração, nos dias maus, nós podemos ouvir a doce voz do Espírito sussurrando: não temas, eu estou contigo. A adoração nos dá a oportunidade de amenizar as dores da nossa alma e os sofrimentos do nosso coração. Eu lembro da história de um homem que eu nunca me esqueci. O nome desse homem é Horácio Spafford. Eu já contei a história dele aqui, e certamente conforme eu for contando você vai se relembrar. Esse homem era um advogado americano, há muito tempo atrás. Esse homem sofreu um grande prejuízo financeiro. Para amenizar e para levantar a moral da sua família, ele programou uma viagem para a Europa. Mas ele não pôde ir na viagem. Devido a uma negociata financeira, ele teve que atrasar a sua partida. Sua esposa e suas filhas foram. Viajava-se de navio naquela época. Quando chegou mais ou menos no meio, um pouco mais no meio da viagem, houve um naufrágio. As suas filhas todas morreram. Só a sua esposa sobreviveu. Sua esposa em Londres mandou um telegrama para ele, lá nos Estados Unidos. E o telegrama dizia assim: viva, porém só. Esse homem comprou uma passagem, embarcou no navio e foi resgatar a sua esposa. E quando ele passava perto do lugar onde o naufrágio aconteceu, o Senhor lhe deu uma canção. Uma parte desse hino diz assim: se dor mais forte eu sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Esse é o hino que nós cantamos até os dias de hoje, em 2017. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O homem que escreveu esse hino não estava com o coração transbordando de alegria, porque recebeu muitas bênçãos. O homem que escreveu esse hino estava indo buscar a sua esposa, que perdera todos os filhos. Quando nós adoramos ao Senhor, nós conseguimos amenizar as dores no profundo da nossa alma, porque a adoração ela nos aproxima do coração de Deus. Quando nós estamos perto do coração de Deus, nós podemos ouvir o sussurro do Espírito: não temas, eu sou contigo. E por último, irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 8. Eu gostaria de ler do versículo 1 ao 9, todo esse salmo. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes?
tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo pusestes. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Vá comigo ao Salmo 19. Versículo 1 ao 5. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. O coração adorador tem prazer em exultar as grandezas de Deus. Davi escreveu muito a esse respeito. Davi era um homem que tinha prazer em olhar os grandes feitos realizados por Deus e se alegrava. O que eu acho fantástico na história de Davi é que ele não tinha alegria nas suas conquistas. Ele não dizia assim: puxa vida, como sou bom, olha que bela construção que eu fiz. Nada disso. Não tinha isso no coração de Davi. Mas quando Davi olhava para o Senhor, quando Davi olhava a obra feita pela poderosa mão de Deus, ele adorava. Ele adorava. Porque Davi nunca esqueceu um princípio muito simples que eu e você temos que gravar no nosso coração. Deus é Senhor. Não é qualquer um. Não é como eu, não é como você. Deus é Deus. Excelso, supremo, o Senhor de toda a terra, o Criador de todas as coisas, das mais simples às mais complexas, tudo passou pela mão criadora e pela autoridade do Senhor nosso Deus. Nós servimos a um Deus que é grande. Sua obra nos mostra um pedacinho da grandeza do Deus a quem servimos. E Davi via isso. E quando Davi via isso, ele louvava. Sabe por que ele louvava? Simples. O Deus eterno, Criador dos céus e da terra, excelso, supremo, Senhor de todo o universo, o Deus que não há outro como Ele, estava lá com Davi. Escolheu Davi. Lá nos campos de Belém, pastoreando as ovelhas. Às vezes nós nos esquecemos da grandeza de Deus e nós pensamos que é um privilégio para Deus nós servirmos a Ele. É o contrário, irmãos. É o contrário. É um privilégio para nós servirmos ao Deus grande e poderoso. A honra é nossa em servir ao Senhor. Ele é o Senhor de toda a terra. Nós nos esquecemos muitas vezes disso porque os nossos olhos vacilam muito nesse mundo. Nós olhamos as coisas e achamos todas elas simples. Nós não paramos para pensar na complexidade de tudo que foi construído por Deus. E por isso que muitas vezes nós não cuidamos do que Deus nos deu e nós não o adoramos como Ele merece. E por isso que muitas vezes nós reclamamos, literalmente, como diz o ditado, de barriga cheia.
que eu acho fantástico é que se você for estudar a ciência, você vai perceber a grandeza de Deus de um jeito que você nunca percebeu. Você sabia que a distância da Terra até a Lua, da Terra até o Sol, é exatamente perfeita para que se possa haver vida nesse planeta? Se fosse alguns metros a mais, alguns centímetros a menos, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. A quantidade que a Terra gira em torno de si mesma é perfeita para que nós possamos ficar com os pés grudados no chão. Quem de nós fez isso? Nunca, nem sequer chegamos perto de tentar. Mas quando viemos a esse mundo, tudo já estava pronto, porque a poderosa mão de Deus havia feito. O coração adorador se alegra nas grandezas de Deus, e não há grandeza maior realizada por Deus do que a descrita lá em Filipenses capítulo 2, verso do 5 ao 8. Eu quero que você abra esse texto. E se você não tem esse texto rabiscado na sua Bíblia, você grave ele, rabisque ele. Esse texto eu e você precisamos guardar no coração. Esse texto é o retrato da maior grandeza de Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. A maior grandeza de Deus não foi construir o mundo, a maior grandeza de Deus não é sustentar a vida, a maior grandeza de Deus foi doar a si mesmo, em favor de pecadores como eu e você. A maior grandeza de Deus foi olhar para mim e para você, nos vermos andar com passos largos para o inferno, descer a essa terra, sofrer o nosso sofrimento, padecer o que deveria ser para nós, sofrer a punição que era minha, que era sua, morrer pendurado numa cruz, humilhado por todos aqueles homens que estavam ali, mas ressuscitar, e abrir as portas da eternidade, para que pecadores como eu e você pudéssemos entrar. Quando nós pensamos nisso, nós precisamos louvar ao Senhor. Porque se nós estamos aqui hoje, não é por nossa própria vontade. Se nós estamos onde estamos, é porque um dia o Senhor teve misericórdia de nós. E isso é mais do que motivo para que tenhamos um coração adorador. Isso é muito mais do que motivo para que venhamos a adorar ao Senhor, ao nosso Deus grande, excelso, supremo, que abriu mão de toda a sua glória para viver a miséria da vida humana e venceu aonde eu e você sempre fracassamos e nos deu a oportunidade de experimentar o que é o perdão, o que é o amor, o que é a graça. Nos deu a oportunidade pela fé vislumbrarmos os portões da eternidade se abrirem quando os nossos olhos aqui nesse mundo se fecharem. Davi tinha um coração adorador. A grande pergunta é se eu tenho um coração adorador. Você tem um coração adorador? Devemos ter um coração adorador, pois fomos chamados a adorar. E eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Talvez alguns que estão aqui nunca nem sequer olharam a adoração nesse ponto de vista. Simplesmente achavam que, sei lá,
Faço, não faço? Não faz diferença para mim. Quero dizer para você que faz muita diferença, irmão. Faz muita diferença. Muitas vezes é na adoração que Deus cunha o nosso coração para os grandes planos que Ele tem preparado para a nossa história. Por isso eu quero desafiar você a averiguar o seu coração, a vasculhar o seu coração. Eu quero desafiar você a tirar de dentro do seu coração, porque está aí, sim. Se Jesus, o nosso Senhor, tocou em seu coração, se o Espírito de Deus faz morada no seu coração, há adoração sincera e profunda dentro do seu coração, sim. Talvez ela esteja escondida sobre as placas da vergonha, mas sim. E nessa noite eu quero desafiar você a fazer um acordo com o Senhor, um propósito. Quero desafiar você a se colocar diante de Deus, pedindo, implorando, clamando, para que o Senhor desenvolva um coração adorador aí dentro do seu peito. Quero desafiar você a superar a vergonha e a adorar a Deus com toda a sinceridade do seu coração. Quero desafiar você a partir de hoje, não apenas na igreja, nos cultos, mas no seu dia a dia, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, pois Ele é o Deus supremo. Eu queria que você orasse pela sua vida. E eu gostaria de orar por você. Senhor, Tu sabes, ó Deus, do meu coração. Tu sabes, Senhor, que eu amo o Senhor. Tu sabes, ó Deus, que não há nada na minha vida que se compare ao Senhor. Tu sabes que não há nada mais importante, Senhor, do que a Tua presença. Mas Tu também sabes que sou fraco, pecador, cego muitas vezes. Quantas oportunidades, ó Deus, perdidas. Quantas oportunidades, ó Deus, onde o Senhor falou com todos, mas não falou comigo. Não porque o Senhor não quis, mas porque eu não estava com um coração de adorador. Isso não acontece só comigo, Senhor. Somos fracos, pecadores, mas Tu é forte e santo. Não há Deus como o Senhor. Por isso nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, Pai, e nós clamamos ao Senhor: ajuda-nos a construir um coração de adorador. Ajuda-nos a construir uma vida de adoração. Ajuda-nos, Senhor, a termos imenso prazer em estarmos na Tua presença. Coloca canções, ó Deus, em nosso coração. Palavras de louvor e de adoração que engrandeçam a Ti, ó Pai, que glorifiquem o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a construir um coração de adorador. Ajuda-nos a superar a vergonha, Senhor, que inimiga poderosa, Deus. Mas nada é mais poderoso do que o Senhor. Nada nem ninguém é
soberano além do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a superar a vergonha. E que, Deus, possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, para que possamos Te adorar com verdade, com vida, com intimidade, Senhor, em plenitude de graça. Guarda, Deus, as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a construir um coração de adorador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.